É uma alegria imensa estar aqui. Como está sendo raros momentos como esses. Deveria estar sendo comum para a gente. Mas ter essa oportunidade, embora a rede social nos permita isso, mas de forma presencial, estarmos juntos pedindo ao Espírito a graça de receber os dons. E dando continuidade a todo esse momento que já vem acontecendo, hoje nós trataremos da palavra de sabedoria. Dentre os dons carismáticos, os dons de serviço, ela está agrupada com os dons de revelação. Dentre eles, sabedoria, ciência e discernimento dos espíritos. Temos a categoria dos dons de poder, cura, fé e milagre, os dons de palavra, dom de línguas, interpretação das línguas e a profecia. E acerca dos dons espirituais, conforme a palavra de Deus nos diz na carta aos Coríntios, São Paulo vem dizendo que não deseja que nós vivamos na ignorância. E conhecer um pouco sobre os dons e, sobretudo, se abrir à ação do Espírito para que nós sejamos presenteados com os dons é uma grande graça. Então, a palavra de sabedoria mencionada na Sagrada Escritura, e eu vou tomar aqui já um trechinho do livro da sabedoria, no capítulo 6, versículo 12. O texto diz assim, sabedoria, capítulo 6, versículo 12. Resplandecente é a sabedoria, e sua beleza é inalterável. Os que a amam descobrem-na facilmente. Os que procuram, encontram-na. Ela antecipa-se aos que a desejam. Palavra do Senhor. Percebe? Os que a amam, descobrem-na facilmente. Os que a procuram, encontram-na. Ela se antecipa aos que a desejam. Olha que coisa bela. Então, aqueles que a amam, descobrem-na facilmente. Aqueles que a procuram, encontram-na. E aqueles aos quais desejam, elas se antecipa a eles. Qual categoria você se encontra? Você ama? Você deseja? Ou você procura? Dá essa resposta para o seu coração. Você ama? Você deseja? Você procura a sabedoria? Talvez nós podemos responder um dos três ou os três. Mas o que é esta sabedoria? O que é este dom? A palavra de sabedoria vem revelar a vontade de Deus diante de determinada situação. Este é um dom de orientação. Então este dom é para quê? Para nos revelar a vontade de Deus. Quem deseja aqui conhecer a vontade de Deus? Quem deseja saber aquilo que Deus tem para ele? E o Catecismo da Igreja Católica nos diz que a vontade de Deus está escrita no coração do homem. E Deus não cessa de atrair o homem para si, para que nele o homem possa encontrar a alegria e a felicidade, a paz de que tanto ele procura. Você procura paz? Você procura conhecer a vontade de Deus? Então esse dom te ajuda a isso, a revelar a vontade de Deus diante de determinada situação. É um dom que orienta a nossa vida, a vida do irmão, a vida da comunidade, a vida familiar. É um dom que é utilizado em vários aspectos da vida, não só para os servos que estão diante do altar, ou para os sacerdotes, mas para todos, porque acerca dos dons espirituais, nós não devemos viver na ignorância. O que é então essa palavra? É uma palavra divina,
que mostra a melhor maneira de agirmos para correspondermos à vontade de Deus. Então não é qualquer palavra, é uma palavra inspirada, é uma palavra revelada. Mas revela o quê? Revela a vontade de Deus, para que a vontade dele aconteça e prevaleça. Ele revela a cada um qual que é realmente o desejo dele, a vontade dele. Essa palavra é uma palavra que funciona como uma seta, que nos leva a uma ação. Ou seja, é uma palavra de orientação que nos move para uma ação. Indica-nos o que fazer e como fazer para obtermos a melhor solução conforme a vontade de Deus. Então, o que já fica no nosso coração? O dom da sabedoria, da palavra de sabedoria, é para que eu corresponda à vontade de Deus, que eu me deixe orientar para que a vontade de Deus aconteça da melhor forma, da melhor maneira. É a orientação de Deus. E aqui, como os dons são concatenados, eles são entrelaçados, eles se manifestam dessa maneira, eu não poderia deixar de mencionar, embora não seja a temática, o dom de ciência. Porque há muita confusão entre o dom de sabedoria e o dom de ciência. O dom de ciência funciona como que o diagnóstico de determinada situação. Já a palavra de sabedoria é o prognóstico. Ou seja, pela palavra de ciência nós temos um panorama da situação e a palavra de sabedoria vem nos orientar como proceder diante daquela situação para que a vontade de Deus prevaleça, para que a vontade de Deus aconteça. O dom de ciência nos diz o quê? E o dom de sabedoria nos diz o que fazer. Então, como que nós entendemos esse dom? Como que nós podemos compreender esse dom? Tem uma determinada situação que o Senhor me mostra, até então é uma manifestação do dom de ciência, e quando Deus me dá a direção daquela situação, daquela visualização que Ele me mostra ali, eu vou compreendendo que ali já está entrando o dom da palavra de sabedoria. E o que não é uma palavra de sabedoria? Como que a gente sabe o que é e o que não é? Não é uma palavra de sabedoria, não se trata de palavra de sabedoria. Ela não é entendida como uma experiência meramente humana, como uma habilidade para determinada situação ou compreensão. Não é uma expertise acerca de determinado assunto ou de determinado panorama. Não é também uma forma mágica para se compreender isso ou aquilo. Não é, contudo, também uma provisão de futuro. Não, é uma palavra inspirada por Deus que nos revela como agir diante daquela situação. É a seta orientadora para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. Sendo assim, o dom da palavra de sabedoria é essa orientação divina. É algo sobrenatural. Não se compreende ele de uma maneira meramente humana. É preciso entrar no sobrenatural. É preciso desejar que no ambiente natural, o sobrenatural venha atuando de forma a dar uma compreensão espiritual daquela determinada situação. E eu gostaria de dar um exemplo para vocês, para todos nós, embora que raso e simples, mas muito fácil de se compreender. Veja bem, irmãos, o pedreiro, para trabalhar, ele utiliza de algumas ferramentas, certo? Prumo, nível, linha, não é assim? A sua colher. E ele ali vai fazendo o quê? Vai erguendo uma parede, fazendo uso das suas ferramentas. Ele vai usar a linha para verificar o alinhamento daquela parede. Ele vai utilizar o prumo para ver como que aquela parede ela se encontra, o nível para ver o nivelamento daquela parede. E daí ele vai dando continuidade ao seu trabalho.
Assim são os dons. Os dons são ferramentas úteis para a construção do reino de Deus, da vontade de Deus. E eu faço uma pergunta para você. Um pedreiro poderia erguer uma parede sem fazer uso do nível, do prumo e da linha? Por que não? Ele poderia. O resultado dessa parede é que ficaria comprometido. Assim é a nossa vida. Nós podemos viver sem fazermos uso dos dons? Podemos, somos livres. Mas devemos? Não devemos. Porque a palavra de sabedoria, assim como o dom de ciência, o dom do discernimento, os dons manifestos na palavra, os dons de poder, são para dar esse prumo na nossa vida, para dar esse nivelamento, esse alinhamento acerca da vontade de Deus. Então, a grosso modo, o pedreiro poderia sim trabalhar, colocar lá a massa com as suas próprias mãos, ele iria comprometer o resultado, a parede não ficaria no prumo, no nivelamento, isso iria comprometer a estrutura da obra. Contudo, quando ele faz uso das ferramentas, ele acerta no nivelamento, ele acerta no prumo daquela parede e o seu resultado é eficiente. O resultado não é somente seguro, mas de uma beleza inigualável. Quem aqui não olha com admiração uma parede bem erguida? Assim é a nossa história, a nossa vida bem edificada, bem construída, com os dons do Espírito Santo, tem nivelamento, tem prumo. Tenha certeza de que a vontade de Deus está acontecendo. Quando nós nos deixamos conduzir pela palavra de sabedoria, pela palavra de entendimento da revelação de Deus, aquilo que Deus deseja nos dar a conhecer, a maneira como que Ele deseja se expressar a nós, nos conduzir no nosso dia a dia, nós vamos nos deixando aprumar por Ele. E é aquilo que a palavra nos propõe. Quem ama descobre com facilidade. Aquele que deseja também vai encontrar. Aquele que procura vai encontrar. E o que tem desejo por ela, ela vai se antecipar. Se você deseja essa sabedoria, se você deseja conhecer a vontade de Deus, isso vai antecipando-se a tua vida, a tua história. E a vontade de Deus vai se tornando concreta para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E como que essa palavra então se expressa? Como que eu sei que é uma palavra de sabedoria? Como que eu sinto isso? Por sentimentos, eu sinto dentro de mim que é uma inspiração divina. É algo revelado que está brotando no cerne da minha alma. Age através das minhas emoções, sensações. Eu sinto que é o poder de Deus atuando por meio de visualizações, pensamentos e palavras. Deus utiliza de palavras, homilias. Quantas vezes a palavra aqui manifesta no altar através de uma homilia, através de uma pregação, de uma oração. É resposta de Deus para a nossa vida, sempre é. Mas em algumas situações isso é tão específico e direto que a gente sente, é isso, a decisão que eu preciso tomar é essa. Quantos de nós já fomos experimentando isso por meio de palavras de revelação, tendo a certeza de que aquela era a vontade de Deus? E como que eu sei que era a vontade de Deus e que eu deveria agir daquela maneira? Quando existe em mim uma sensação de paz. Quando de fato eu me sinto orientado, quando aquela resposta vem trazendo alegria e alívio para a minha alma, quando meu coração se enche dessa verdade, dessa alegria, dessa experiência com a palavra de sabedoria, ele também se enche de ação de graças e de louvores, porque isso produz uma felicidade, uma satisfação, um gozo interior. Isso faz com que a minha fé seja renovada, isso faz com que eu perceba que a vida é abundante e é para além deste mundo aqui. Isso vai gerando em mim uma sensação de que eu estou no centro da vontade de Deus. E deverá, como os demais carismas, a palavra de sabedoria, passar pelo crivo do discernimento dos espíritos. Porque os dons, eles são assim, como eu já citei, são concatenados, estão entrelaçados uns com os outros. E eu gostaria de brevemente, antes de pensar nos destinatários da palavra de sabedoria, mencionar aqui o profeta Natã,
Antigo Testamento, recebeu uma palavra de sabedoria acerca do rei Davi. Você pode conferir 1 Samuel capítulo 12, de 1 a 9. Também o profeta Eliseu recebeu uma palavra de revelação da vontade de Deus acerca da localização do inimigo. Então, por meio daquela palavra ali, de ciência, ele compreendeu o que ele deveria fazer. Então, esses dois exemplos, tem outros, escolhi esses dois, está em 2 Reis, capítulo 6, de 8 a 12. Mas eu gostaria de pegar aqui uma conhecida de todos nós. Lucas, aí já no Novo Testamento. Lucas, capítulo 20, versículo 21. Tributo ao imperador. Perguntaram-lhe eles então: Mestre, sabemos que falas e ensina com retidão, e que sem fazer acepção de pessoa alguma, ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade. É-nos permitido pagar o imposto ao imperador ou não? Jesus percebeu a astúcia e respondeu-lhes: Mostrai-me um denário. De quem leva a imagem e a inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai a César, pois, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Olha a palavra de sabedoria aqui. A palavra de sabedoria utilizada por Jesus de forma tão clara aqui. Também Mateus capítulo 10, versículo 10. Os discípulos perguntaram para ele como que eles deveriam proceder caso houvesse a perseguição e quando eles fossem perseguidos. E Jesus responde a eles: olha, o Espírito Santo virá em vosso auxílio e Ele mesmo vai revelar a vocês o que deve fazer. Então, quando Jesus dá essa resposta, é dizendo, há uma palavra de direção, há uma palavra que aponta o caminho, há uma palavra de seta. E essa palavra, meus irmãos, é a palavra de sabedoria, que é dada a todos. Se algum de vós, carta de São Tiago, deseja ter sabedoria, peça a Deus, peça a Ele, que a todos dá de forma deliberada. E para quem é? Quem que é o destinatário? São aqueles que estão abertos a fazer a vontade de Deus, sentir a manifestação de Deus e corresponder ao chamado de Deus. Você tem esse desejo no seu coração de corresponder à vontade de Deus? Então você é destinatário dessa palavra de sabedoria. E sobre isso, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 800, diz assim: os carismas devem ser acolhidos com reconhecimento por aqueles que os recebem, mas também por todos os membros da igreja. Todos devemos receber os carismas e reconhecer a ação dele, mas não somente os que estão servindo os altares, estão na ministração do louvor da palavra, mas para todos os membros da igreja. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 800. Os carismas são para você. Essa ferramenta é para você. Essa ferramenta é para dar direção para a sua vida, é para dar direção para a sua família, é para dar direção no seu ministério. Eu sou sua irmã de ministério na Eucaristia, também sirvo ao ministério da comunhão. Então esse carisma é para nós, irmãs, que somos ministras da Eucaristia, que somos pregadores da palavra de Deus. Mas para nós que somos mãe, que somos profissionais, que somos dona de casa, para você homem, para você pai, para você profissional, para o senhor sacerdote, para todos os membros do clero, para toda a igreja e para todos aqueles que de forma
forma de talvez longe dos altares, longe dos serviços, estão servindo e fazendo a obra de Deus no lugar onde Deus os plantou. Para todos os homens e mulheres que fazem comunhão com a nossa igreja católica, apostólica, romana, os carismas são para nós, a palavra de sabedoria é para nós, para nos dar essa direção. Gostaria de rezar com você agora, meu irmão, pedindo essa graça para a nossa vida, nesse tempo em que nós somos a todo momento colocados em contradição, colocados em incertezas para nós. Nós temos uma palavra de direção, e essa palavra de direção chama-se palavra de sabedoria, que só o céu pode revelar a mim e a você, e essa palavra pode e deve contradizer tudo aquilo que o humano vai se levantando acerca dos diagnósticos que estão sendo apresentados para nós. E eu gostaria aqui de citar algo muito particular agora aqui. A todo momento a gente que acompanha aí a mídia muda a curva do vírus. Vocês já perceberam isso? Toda semana muda a curva, já perceberam isso? Eu entendo completamente que isso é uma resposta das orações, das adorações do Santo Terço. Não é por um acaso que as coisas estão mudando, é porque é um povo que está buscando resposta no céu, é porque há homens e mulheres que acreditam que Deus tem o melhor para nós, e que Deus pode contrariar os diagnósticos que estão aí. Então não é uma mera coincidência para aqueles que vivem de fé, é a certeza de que o nosso Deus está conosco, e de que Ele está atento para que a vontade dEle aconteça. E que nesse tempo nós possamos compreender que de todo o desdobramento que essa realidade vem trazendo para a nossa casa, para a nossa família, nós possamos buscar de Deus o recurso, a palavra de sabedoria, e aplicá-la na nossa vida.